Chegamos no quinto episódio de Minhas Aventuras com Superman. E podemos dizer que esse foi o episódio mais Dragon Ball Z até o momento. A chegada da Supergirl criou uma nova dinâmica e confirmou a teoria de que ela é a guerreira kryptoniana. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Vamos ver todas as referências que esse episódio teve, porque não foi só de DC, que teve muita, mas também muitas referências de Dragon Ball. Além disso, vamos comentar os arcos dos personagens e o que pode acontecer para o restante da temporada. Até porque esse episódio confirmou várias das teorias que a gente estava comentando aqui. Minhas Aventuras com Superman sempre teve uma forte inspiração na estética de animes, e principalmente de Dragon Ball. Na primeira temporada, tivemos a aparição do Mr. Mxyzptlk, que o pessoal dizia que tinha sido Dragon Ball ficado nesse design aqui. Essas referências sempre foram muito legais, porque Superman tem muitas ligações com Dragon Ball, especialmente Goku e Clark. Então é algo que combina e ainda dá essa cara de anime para um desenho do Superman. E nesse episódio, as referências foram mais de 8.000! Mas não pode ser! 8.000 deveria ser impossível para um guerreiro da classe inferior como Kal-El! A Supergirl tava com um outfit igualzinho a número 18. E mais do que isso, ao ver o seu primo Kal-El, ela se comportou de uma forma muito parecida com o Raditz, lá no início do Dragon Ball Z. E isso sem falar da luta do Superman com a Kara, que foi totalmente Dragon Ball. E assim, não pode ser só eu que fico empolgado com essas referências de Dragon Ball no desenho do Superman. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. E assim, agora falando desse episódio 5, eu acho que dá pra dizer com tranquilidade que foi o melhor episódio dessa segunda temporada, e é bem provável que realmente seja o melhor episódio do desenho. Tudo começa com o Clark se encontrando com a Lois no planeta diário. Eles querem ter aquela conversa juntos que tá sendo adiada desde o primeiro episódio. Mas dessa vez não vai rolar porque o Perry os convoca para uma reportagem envolvendo o Superman num concurso do melhor solteiro de Metrópolis. É nisso que a Cat Grant se intromete na conversa e diz que irá participar sim da reportagem porque supostamente ela sabe o segredo do Superman. E esse episódio já começa muito bem com essa premissa extremamente casual. Superman aparecendo num concurso do melhor solteirão de Metrópolis? Cara, isso é demais. É tão bobo, mas eu vejo totalmente o Superman fazer isso. Ainda mais quando o Clark fica sabendo que toda a verba desse programa é destinado ao tratamento de crianças com câncer no hospital. É por uma boa causa, e claro que o Clark vai aparecer. Agora, enquanto tá acontecendo essa plot envolvendo o Superman e a Lois, também temos o outro núcleo do episódio que envolve o Jimmy e a aparição da Supergirl. O Jimmy surge aqui tentando pedir desculpas pro Clark usando o celular. E isso tudo por causa daqueles incidentes do último episódio. Só que o fotógrafo não consegue achar as palavras certas. Ele ainda tá se culpando pelo que aconteceu. É nisso que ele salva essa mulher de ser atropelada por um caminhão. E sim, é a Kara. E aqui, falando de Dragon Ball, vamos ter um momento bem Kuririn com a número 18. A Kara fica surpresa que alguém ajudou ela, e nisso revela que tá procurando por alguém na cidade. O Jimmy fica todo apaixonado pela Supergirl e diz que irá ajudá-la a encontrar essa pessoa. Antes disso, o Clark tenta entrar em contato com o Jimmy, mas o mesmo vê que o Olsen ignora suas ligações. E até o Clark usa os seus poderes para comprovar isso. E essa deve ser uma subplot que deve se arrastar ao longo dos próximos episódios. Até porque o Jimmy Olsen tá com vergonha das suas ações, ele sente que decepcionou o Clark. E ele se sente tão culpado com isso que até acha que o Clark Kent fica culpando tudo que tá acontecendo por causa do Jimmy. E é óbvio que o Superman nunca faria isso com seu melhor amigo. Mas é aquele negócio da culpa. Quando você acha que é o responsável por alguma coisa que deu errado, você sempre tenta criar o pior cenário possível. E nesse caso aqui é o Jimmy até projetando algo que o Clark nunca faria com seu melhor amigo. No evento, a Lois tenta saber o que a Cat Grant sabe do Superman. Mas na realidade, ela não sabe de nada. Ela apenas deduz que o Superman não é solteiro. Mesmo assim, a Lois fica preocupada porque a Cat pode descobrir que o Super é o Clark. E assim, a jornalista pede para falar a sós com o repórter para que ele deixe bem claro para todo mundo que o Superman é solteiro.
O que a Lois não sabe, não esperava, é que ela fosse ficar com ciúmes disso tudo. Enquanto isso, a Kara tem esse momento que é bem Mulher Maravilha no mundo dos homens. Ela come sorvete e adora isso. E o Jimmy meio que é o Steve Trevor mostrando as coisas legais que tem em Metrópolis. E uma informação importante é que a Supergirl diz que ela tem um pai muito rigoroso. E agora, quem é o pai da Supergirl? Sabemos que o pai biológico da Kara morreu com a explosão de Krypton. Até porque ela fala que não tem mais outros kryptonianos vivos. E claro que quando ela fala pai, na verdade ela está se referindo àquele personagem que se veste como um kryptoniano, que tem aquela armadura kryptoniana, e que a gente, até esse momento, acha que é o Brainiac. O que eu acho que está acontecendo é que o Brainiac está tentando seguir a sua programação original para reestabelecer a glória do Império Kryptoniano, e colocou a Kara nessa empreitada também. Como ele cuidou da Kara desde criança, provavelmente ela o vê como um pai. E essa é a teoria número 1. A teoria número 2 diz que esse cara pode ser uma fusão do Brainiac com o Zod. É uma teoria um pouco mais absurda, mas como desde a primeira temporada os personagens estão falando curva-se diante ao Império Kryptoniano, que é uma frase do Zod, existe essa possibilidade desse novo personagem, na verdade, ser uma fusão de Brainiac com Zod. E não uma fusão literalmente, mas sim uma fusão de ideias do que cada personagem representa. Cortamos pro concurso de solteiro. E alguém mais achou que esse apresentador de óculos escuro é uma referência ao apresentador de torneios do Dragon Ball? Pois é, eu achei. Enfim, o primeiro solteiro apresentado é o Hank Henshaw. Aí, ó, eu tô falando que esse cara ia ser o Hank Henshaw. Lá no primeiro episódio ele apareceu e só disse que o nome dele era Hank. Aí eu disse que isso era muito suspeito, que eles não iriam fazer isso aleatoriamente. E que só faltava ele também ser astronauta. E o que eles fizeram nesse episódio? Confirmaram que ele é Hank Henshaw e também é astronauta. Em algum momento ele vai virar o Superman Cyborg, não tenha dúvida disso. Shandy Gupta é outra participante e também uma personagem que existe nas HQs da DC. Assim como Birna Brilliant. E que nas HQs tem esse visual que usa um robô boneco de neve. E a terceira participante é a Silver Sun Cloud. Vejam só, mais uma personagem do núcleo do universo do Batman. E essa daqui é uma das namoradas mais clássicas que o Batman já teve. Daqui a pouco vai aparecer a Selina Kyle, Julie Madison, Talia al Ghul. Todas as namoradas do Batman vão aparecer. Isso daqui é os escritores se vingando de todas aquelas vezes que apareceu o Batman ficando com a Lois Lane. Lá do desenho do Bruce Timm, vocês lembram? O Clark aparece como Superman e completa a lista dos candidatos. E ninguém quer saber dos outros, apenas do Superman. Imediatamente podemos ver que o Hank não gosta nada do Super. E repete exatamente o mesmo discurso do Lex Luthor do episódio anterior. Ele vai virar Superman Cyborg. Agora, tem uma coisa importante envolvendo esse personagem, porque ele é astronauta e a gente sabe que o Superman vai ser jogado para fora da Terra. E tem umas imagens promocionais que a gente vê a Lois Lane usando um traje de astronauta. E o que eu acho que pode acontecer é que de alguma forma eles podem envolver o Hank Henshaw para tentar até resgatar o Superman por causa da Lois. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. E uma outra coisa muito curiosa é que se confirmar aparecer o Superman Cyborg, o argumento dos vilões realmente vai cair por terra. Que é o que eu acho que eles querem realmente fazer. Porque os vilões, o Lex Luthor, a Amanda Waller, a Força Tarefa X, estão todos dizendo que o Superman é uma ameaça à sociedade porque a mera presença dele em Metrópolis coloca todo mundo em risco. Só que a ironia disso tudo é que talvez o Superman Cyborg seja um dos vilões finais da temporada e quem deve acabar criando esse Superman Cyborg é a própria Força Tarefa X. Então não é a presença do Superman que é perigosa, é a presença da Força Tarefa X. E como que eles estão manipulando a opinião pública para fazer com que o Superman seja visto como um inimigo. Enquanto que, na verdade, são eles, né? Também tem um easter egg para um jornal chamado Metrópolis Estrela e que também existe nas HQs do Superman. E enquanto as perguntas para o Superman tá rolando, a Silver Sun Cloud se mostra bem interessada no azulão. Mas, tipo, bem interessada. E é isso que vai deixar a Lois um pouco insegura e também com ciúmes. Cortamos pro Kuririn para número 18. Tem algumas cenas adoráveis aqui com ela comendo cachorro quente e jogando uma bola para longe. O último lugar que eles vão é pro topo do planeta diário. E é quando finalmente o Jimmy percebe o seu erro de não querer falar com o Super e de tentar evitá-lo a todo custo. E é por isso que ele decide ir até ele. E o desenho já deixa bem claro que a Kara considera o Jimmy como um grande amigo. Já a Lois discute com a Cat Grant porque ela fica chateada que mesmo sendo amiga do Superman,
ela não é cogitada como uma das namoradas do herói. E a Cat Grant responde que isso seria tipo impossível porque a Lois é uma pessoa normal, uma repórter, diferente de todas aquelas pessoas famosas que estão no concurso. E aqui entra algo que eu achei que ficou muito bem feito pelo roteiro desse episódio. Porque o sentimento da Lois não é exatamente apenas ciúmes em relação ao Clark. E sim porque ela não se sente especial o suficiente para ser a namorada do Superman. Isso pra mim foi um lance bem inteligente para depois incentivar a briga dos dois que vai acontecer no episódio. E isso porque a Lois está emocionalmente abalada por tudo que vem acontecendo na vida dela envolvendo seu pai. Ela argumenta até depois que todos a abandonaram e projeta que o Superman vai fazer a mesma coisa. E a Lois meio que comete o mesmo erro que o próprio Jimmy, de achar que o Superman vai fazer uma coisa que ele jamais iria fazer. E a Lois está agindo desse jeito porque mesmo ela sendo uma personagem super confiante e que sabe o tempo todo o que tá fazendo, ela também se sente insegura em alguns momentos. E esse é um dos momentos de maior vulnerabilidade emocional que ela já passou nas temporadas. Porque uma coisa que acontece a vida toda na vida dela acabou de acontecer de novo, que foi o pai abandonar ela, deixando ela pra ficar sozinha. E agora ela tem medo que ela também vai ficar sozinha por causa do Clark. E o desenho foi construindo esse sentimento ao longo dos 5 episódios. E eu não tô dizendo que é um super, hiper, mega baita arco de personagem, mas é o que a gente esperaria para um desenho com o público-alvo do Superman. E foi uma coisa bem feita, bem trabalhada ao longo dos 5 episódios. É nesse momento que o Jimmy leva a Kara para ver o Clark. E ele imediatamente percebe que a Kara é kryptoniana. E quem ganha o concurso de melhor solteiro da cidade é o Superman. Toma essa, Bruce! Eu adoro esse desenho quando ele fica fazendo essas provocações com o Batman. Bruce Wayne é o maior solteiro cobiçado de Gotham? Então a gente vai fazer a mesma coisa com o Superman em Metrópolis. A Kara aparece para conversar com o Clark, mas ele, sem saber quem era ela, a ignora para conversar com a Lois, porque ele viu que a sua namorada estava chateada com a situação. Finalmente, os dois conversam entre si. E eles falam sobre a proposta de emprego em Gotham e o tal do comunicador kryptoniano. O Clark até pensa que a Lois vai terminar com ele, mas é nesse momento que a Kara, número 18, aparece com raiva atrás de seu primo e o ataca. E esse é o momento que eu falei que a Kara vai agir mais como Raditz no episódio. Ela diz que esperava ver um guerreiro, mas encontrou uma piada que só faz entretenimento nesse mundo fraco e desprezível. Ela até diz que o planeta deixou o Clark fraco. Totalmente Raditz quando encontrou o Goku na Terra. Ela então se transforma usando essa pulseira, confirmando que ela é mesmo a guerreira kryptoniana. E a luta entre os dois é muito maneira. O Clark tira o embate dali e leva para os céus para proteger a população. Além disso, a Kara conversa com aquele Brainiac e o chama de Primus. E aqui vem essa informação bem importante. Será que Primus realmente é o nome dele? É um apelido? No universo da DC, existe realmente um personagem chamado Primus, e que vem do espaço. Agora, não faz muito sentido esse cara ser o Primus que tem nas HQs. É bem provável que seja só coincidência. E eu ainda tô apostando numa inteligência artificial que seja o Brainiac. De qualquer jeito, o Primus ordena que a Kara mate o Superman. A luta se intensifica ao estilo de Dragon Ball, e o traje da Supergirl vai quebrando, ficando desse jeito ainda mais maneiro. E o traje desse jeito, com essas cores, especialmente o emblema do S ali, parece fazer uma referência a uma história que o Superman também fica do mal. E que depois foi inspiração para fazer aqueles últimos episódios do Superman Animated Series, quando o Superman acha que é filho do Darkseid. Sério mesmo, gente, esse traje ficou muito legal. O Primus reforça o seu pedido para matar Clark, e fica parecendo até que ele tem o controle sobre a Kara, já que os seus olhos perdem o brilho, e ela ataca sem dó o Superman, que revida utilizando um novo poder, que é o sopro gelado. E que nessa versão tá mais para um raio de gelo. Superman, use raio de gelo! Superman! Agora, esse negócio do Primus talvez ter um controle sobre a Kara, talvez tenha a ver com o próprio uniforme que ela tá usando ou aquela pulseira que ela tava se comunicando com o Primus. E de novo, se ele tá controlando a Kara, isso é meio Dr. Maquigero. Olha aí o Dragon Ball de novo. O Primus, ao ver esses poderes, pede para Kara capturar o Superman. A luta sai de Metrópolis com direito a trocação e mais golpes de Dragon Ball Z. O nosso herói é derrotado e a Kara o coloca numa câmera
levando Superman para fora do planeta, enquanto que Jimmy e Lois observam tudo. E aqui termina esse episódio. Eu vou reforçar o que os outros estão dizendo e dizer realmente que esse foi o melhor episódio da temporada. O único episódio desse desenho que eu acho que é superior a esse episódio é aquele que aparece o Parasita Gigante, que aquele eu realmente achei que foi muito legal. Que bom que o desenho está conseguindo ter esses episódios acima da média. E eu acho que a partir de agora vamos ter só episódios nesse nível. Temos várias frentes narrativas acontecendo nesse momento, especialmente do lado dos vilões. A Kara e o Primus de um lado e a Força Tarefa X do outro. Vai ser bem legal ver como que vai ser esse desfecho de temporada e quem que realmente vai ser o vilão final. O que eu quero dizer com isso tudo é que essa segunda temporada tá numa ascensão e eles estão conseguindo subir o nível da tensão da narrativa. E isso é muito bom. E eles ainda fizeram tudo isso nesse episódio que tem totalmente a essência do desenho. Essa coisa mundana, casual, que é o Superman indo para um concurso de melhor solteiro de Metrópolis. O roteiro tá muito bom, a qualidade da animação desse episódio foi superior também ao último, e é por isso que eu vou dar nota 8,5. Acho que é uma das melhores notas que eu dei pro desenho até agora. E como eu disse, eu acho que é o segundo melhor episódio do desenho até hoje. Foi leve, divertido, começa casual e aumenta a tensão depois. Os arcos narrativos fazem sentido e o Superman foi muito bem representado. Realmente acho que esse episódio teve muita coisa boa. E eu comparo esse episódio tipo aqueles episódios muito legais do Ben 10 da temporada clássica. Porque o Ben 10 também tinha muitos episódios que era aventura casual, e aí começava uma aventura casual e ficava grande no meio. E esse episódio tem exatamente essa fórmula, e eu gosto dessa fórmula para esse tipo de desenho. Ainda mais quando os arcos, os personagens e todo o roteiro ele consegue se desenhar para um final tão bom como foi esse. E só lembrando que Minhas Aventuras com Superman foi renovada para uma terceira temporada. Ufa! Eu tava morrendo de medo que esse desenho ia ser cancelado. Porque ninguém tá falando do desenho nas redes sociais, cara. Coitado do desenho, ele merecia mais reconhecimento. Mas enfim, foi renovado para uma terceira temporada, garantimos mais 10 episódios. E olha, numa terceira temporada, eu acho que já dá pra sonhar com o Darkseid, hein? Ainda mais essa teoria que envolve que o próprio Darkseid que destruiu o Krypton. Será que o Darkseid é pra ser o final boss do desenho na última temporada? Não duvido disso. Mas galera, essa daqui foi a minha análise pro episódio 5 de Minhas Aventuras com Superman. Por favor, comentem aqui o que vocês acharam desse episódio. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo comentando o episódio 5 de Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!